Nós vamos falar hoje sobre um transtorno muito importante, muito avistado no cotidiano de muitas pessoas. Geralmente é desprezado, mas produz algum tipo de sofrimento, às vezes um sofrimento marcante, na vida dessas pessoas que acabam não conseguindo realizar certos planos, porque esses planos significam se afastar das referências de segurança que a pessoa criou para ela própria, como se fosse um cinturão de segurança onde a pessoa se movimenta e fantasia que dentro daquele cinturão há segurança. Qualquer atitude de se afastar desse cinturão é respondido com ansiedade, né? Um indicador mais provável do que está acontecendo ali, naquele cenário, né, é um transtorno de ansiedade de separação, ou como Freud chamou no passado, uma neurose de angústia. É sobre esse transtorno que nós vamos conversar hoje. Transtorno de ansiedade de separação, TAS, ou transtorno ligado à angústia de separação. São dois termos passíveis de serem utilizados. É um transtorno de ansiedade. Esse é o primeiro item a ser observado. É um transtorno de ansiedade que se caracteriza basicamente por um medo intenso e um forte estresse quando o indivíduo é separado da sua casa, das pessoas com quem o indivíduo tem uma forte ligação afetiva e emocional. Essas pessoas podem ser os pais, pode ser um amigo, pode ser irmãos e pode ser, e é muito frequentemente avistado esse cenário, o próprio relacionamento com a pessoa que o indivíduo vive, a esposa ou o esposo, confundindo, inclusive, esse sentimento de angústia de separação com amor. Então há uma grande confusão aí nesse cenário onde o que a gente assiste é uma angústia de separação, mas o registro cognitivo da própria pessoa é um sentimento de amor. É um transtorno muito comum em crianças. Na verdade, ele se estabelece como ponto de fixação na infância, em idade pré-escolar ou também na adolescência. A ansiedade de separação é uma parte natural do processo de qualquer desenvolvimento normal. Todos nós, quando estamos crescendo e nos damos conta de que precisamos, de algum modo, nos separar dos objetos que são experienciados como segurança ou como seguros, né? Experimentamos ansiedade, né? Mas a vontade de crescer, a vontade de se estabelecer como uma individualidade, daí a importância da adolescência, onde há uma rebeldia, onde o indivíduo se sente encorajado a romper com aqueles valores que recebeu dos pais e a se afastar dos pais. Tem todo esse contexto de se envergonhar dos pais, não querer que os pais estejam perto porque paga mico, né? Isso faz parte do processo da separação normal de um adolescente. Devemos compreender dessa forma que é de grande importância. Pais muito dominadores impedem que o adolescente, né, consiga conquistar sua individualidade através da rebeldia, porque entende a rebeldia como um comportamento inadequado, mas não é absolutamente inadequado, é perfeitamente natural no mundo da adolescência, porque só a rebeldia dá ao adolescente força suficiente, um potencial de raiva positiva, para se separar daqueles valores sob os quais, né, ele esteve inundado e afundado, né, durante toda a infância, né, e que deveria ser exatamente assim, desse jeito. Então, essas fases do desenvolvimento, eles são muito importantes, né? Da dependência total do bebê a uma certa independência que ele começa a ganhar quando começa a andar, né? Até entrar na adolescência, onde há realmente um distanciamento natural e necessário para o processo de desenvolvimento. Todas essas etapas do desenvolvimento são perfeitamente naturais e são esperáveis que aconteça. Se não acontecer, aí sim tem alguma coisa esquisita, né, que ronda ali o indivíduo. Então, como dizíamos, a ansiedade de separação constitui um processo de desenvolvimento normal
e indica um saudável processo de crescimento emocional da criança. Portanto, não é qualquer ansiedade de separação que deve ser considerado um problema. E é desproporcional à realidade na qual o indivíduo vive, não há nenhuma iminência de separação ou perda de um objeto afetivo, né? E que acaba incapacitando o indivíduo, no sentido de ele não conseguir se expandir, não conseguir crescer além ali daquele raio aonde o indivíduo circula de uma maneira sentida como segura. O DSM-4 e 5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria, entende que esse transtorno de ansiedade, de separação, é a expressão excessiva de um medo e de uma angústia, e que aparece sempre que há a iminência da separação de um objeto sentido como seguro ou de um ente sentido como importante na vida do indivíduo. A ansiedade expressada deve ser desproporcional. Para ser considerado um transtorno de ansiedade de separação, a ansiedade que o indivíduo expressa quando vai se separar de um objeto referência sentido como seguro precisa ser totalmente desproporcional. O indivíduo precisa se sentir muito angustiado, com a sensação de que a vida dele está sendo destruída naquele momento, com a possibilidade de mergulhar num processo depressivo, que por detrás da ansiedade de separação tem um processo depressivo, né, em que o indivíduo se sinta completamente desmotivado e não sinta mais que a vida faz sentido para ele. Mesmo assim, a pessoa consegue entender que o que ela está sentindo ali, de alguma forma, não está relacionado a uma pessoa sentida como fundamental na vida dela. Um esposo ou a esposa, por exemplo, no caso de um relacionamento conjugal. Mas ainda assim, a pessoa não consegue se safar desse sentimento terrível, angustiante, né? De se sentir sozinho e abandonado e com um tipo de experiência que parece ser catastrófica, como se a vida não pudesse mudar para trazer de volta os ventos da felicidade, a não ser que o indivíduo novamente volte, né, e fique adesivo ao objeto sentido como fundamental, né? Tem uma psicanalista chamada Esther Bick que estudou esse fenômeno e chamou de identificação adesiva esse processo, né, em que o indivíduo adere, se junta, gruda ao objeto, né, como uma forma de se sentir seguro, mas não consegue encontrar segurança. Essa é uma questão muito importante, né, porque o próprio objeto não suporta a adesividade em geral e reage com agressividade, o que faz com que esse núcleo, né, de abandono e de angústia, de separação, todo o tempo fique à flor da pele. Então a situação se estabelece de uma maneira caótica, que é nem perto do objeto. Esse é um exemplo específico. Nem perto do objeto, sentido como seguro, a paz é encontrada, nem longe do objeto, sentido como seguro, a paz é encontrada. Então, é uma situação de conflito permanente, né, e que o indivíduo tem que enfrentar isso em algum momento e perceber a natureza ilusória dessas fantasias. Conseguir atravessar esse mundo fantásmico, né, povoado de fantasmas de abandono, de separação, para perceber que é um mundo povoado de fantasmas e de assombrações, que não constitui uma realidade propriamente dita, mas constitui uma realidade no nível subjetivo da fantasia daquele indivíduo. Então precisa coragem para fazer essa travessia. A pessoa tem que ter coragem para fazer. Mas tem que ter coragem para tudo na vida. Até para atravessar a rua, a gente tem que ter coragem, porque é arriscado atravessar a rua.